Boa tarde, professor. Meu nome é Paulo, eu sou pós-graduando do Largo São Francisco. Eu queria voltar lá para a primeira fala, fazer uma pergunta para o professor Laffer. Quando o professor articulava as questões da possível mentira no exercício da política, professor, não é possível a gente achar que isso tem fundamento na tradição grega antiga, na ideia de Fronese, por exemplo, resgatando Aristóteles no Ética Nicômaco, dizendo que, olha, não é possível que se façam leis gerais sobre a moral. Quer dizer, a moral precisa ser analisada no caso concreto. Eu não consigo tratar disso. Quer dizer, e não é esse exato debate que reaparece entre o Kant e o Benjamin Constant? Não é esse o ponto que está tensionado entre os dois? Quer dizer, e aí, na tradição grega, aí acho que mais platônico que Aristóteles, é evidente que o príncipe é o sujeito que encarna a prudência. Ele que poderia, digamos, deliberar se é o caso da mentira ou da verdade. O senhor não acha que essa é uma articulação possível no direito do príncipe de mentir? Bem, esse é o argumento clássico, não do príncipe, do governante, do piloto, que tem o conhecimento das coisas e, naturalmente, ele pondera, não? Em princípio. E essa ponderação pode ser objeto de uma prudência, não de uma fronesis, não? Acho que a posição de Kant, vou arriscar uma observação muito rápida. Normalmente, o que se considera como parte da ética kantiana a crítica da razão prática e o imperativo categórico, não? E a lei geral que vem daí, não? A leitura que faz a Hannah Arendt do Kant é a de dar ênfase à crítica do juízo e dizer que o juízo político, e aí eu diria que também o juízo diplomático, e, num certo sentido, o juízo jurídico, é um juízo reflexivo, não? Para o qual você não tem um geral, mas você tem um caso particular. E, a partir desse caso particular, você procura o geral inerente a este caso particular. E aí você tem uma mediação complicada, não? Mas que, voltando aqui ao que nós discutimos, há muito disto nas diversas conversas que nós tivemos, inclusive nesta sessão de hoje à tarde, não? Joaquim faz um juízo reflexivo sobre o papel de quem estabelece a pauta e transforma a realidade e a verdade naquilo que é comunicável, não? E eu já disse, acho que a mulher dele está certa, mas, enfim, isso faz parte de uma observação à latere. A reflexão do nosso amigo Jobim é uma reflexão muito interessante, porque o que ele diz é, olha, eu faço um juízo reflexivo sobre as condições que levaram à lei de anistia. Pois faço um juízo reflexivo sobre o conjunto de ingredientes que levaram à lei de mortos e desaparecidos. Depois faço um outro juízo reflexivo sobre, enfim, o que levou à negociação do texto da Comissão Nacional de Verdade. E, finalmente, faço um juízo reflexivo onde, partindo desses particulares e sem desconsiderar o geral da lei, ele faz uma avaliação que é também uma avaliação de froneses, não de prudência na discussão desse assunto. É o que eu arriscaria dizer, meio assim, posto diante do contexto pela sua importante pergunta. Mais alguém? Microfone. Então, mas já que a gente vem falando dos gregos, o professor trouxe aquelas noções, apesar de eu não conhecer nada de grego, apenas ler as traduções, lá no Protágoras, o personagem, quando perguntado o que ele ensina, ele diz que ensina a administrar a casa e a cidade, e tornar o seu aluno cada dia melhor.
eles não trabalham com a ideia de verdade. Platão que inventa essa ideia de verdade, e a gente está 2000 anos aí trabalhando com isso e ainda não conseguimos sequer definir o que seria esse problema. Então, quando se fala, né, no problema da lei da anistia, da comissão da verdade, queria que o senhor visse se não é possível trabalhar com a ideia de melhor a ideia de transparência, não de verdade. Porque quando você diz que um lado está a descobrir a verdade, o outro lado seria que vamos dizer, os agentes do Estado mentiram, são mentirosos. Isso eu acho que o problema da hierarquia lá é complicado. Então, em vez de trabalhar com a ideia de verdade, trabalhar com a ideia de transparência. Porque se houvesse transparência, se os documentos tivessem expostos tudo o que aconteceu, seria muito mais fácil e aceitável até essa discussão já tivesse sido superada. Muito obrigado. Bom, eu agradeço a pergunta, até porque, depois que eu acabei de falar, eu vi que eu não tinha dito nada do que eu ia dizer sobre como se defende o direito, que era o principal tema do que eu ia falar. É o diabo fazendo as suas. E aí vem a sua pergunta, que é exatamente nesse sentido. Veja, não há verdade. Vamos estar que a gente dispense a verdade e que só há mentira. Mas, ainda assim, há um dever de transparência. Ou seja, há o direito, há um dever, há algo que a gente sente que tem que ser, a gente sente que tem que ser, ainda quando talvez seja uma mentira, o direito. É esse o que eu queria dizer. Que, em última instância, o direito à mentira é um direito ao direito. E, nesse contexto, esse dever, que é o dever jurídico de transparência, ele é mentiroso, porque a transparência falseia, muitas vezes, tanto quanto revela. Depende do que você mostra e do que você esconde, você consegue efeitos para um lado e para o outro. É um dever jurídico, é ambíguo, é mentiroso, mas é um dever jurídico que a gente prefere que exista do que não exista. Como o direito próprio, ainda que mentiroso, é preferível do que o não direito, a violência sanguínea pura e simples. Então, certa dose desse, digamos assim, engodo, é veneno que a gente quer tomar, como é esse dever de que você fala aí. E como é que seria o núcleo desse tipo de contradição que eu quero encampar? É a ideia, por exemplo, em relação à fala da professora Leora, de que é importante que seja, para a gente pensar de uma forma humana, digamos assim, nossas condições, que seja um julgamento jurídico, o julgamento de Eichmann. Um julgamento jurídico é melhor do que um julgamento político. Há julgamentos jurídicos e há julgamentos políticos. Como há a diferença entre o direito e a política. Só que não. A decisão sobre se é político ou não é político não é uma decisão jurídica. É sempre uma decisão jurídica naquele argumento de Schmitt. Então, é mentira que o direito não é política, mas é a mentira constitutiva do próprio direito dizer que é um eu sei quando encobre sempre um também eu quero. Então, nesse sentido, a minha situação diabólica é o do que pleiteia a conservação de uma mentira educativa, uma mentira tecedora de realidade humana, de articulação de razão e sentimento. Porque o direito e a verdade estão intimamente ligados, sim, nesse sentido da verdade factual. É por isso que, quando a gente tira pulmão e coração de uma pessoa na situação de transplante, não é homicídio, ainda que coração e pulmão estivessem batendo ali diante de você, porque é a verdade científica que a gente incorpora de que a pessoa só está morta, ainda que coração e pulmão estejam bulindo. Isso a gente aceita como ciência, essa é uma verdade. E o direito ele se apoia nesse tipo de verdade factual, mas ele extrapola para verdades, quando, como, por exemplo, verdades impossíveis, como do tipo onde começa a vida. Que, na verdade, não é a pergunta onde começa a vida. Essa é uma falsa pergunta, mas é onde começa a vida humana. E essa mudança sempre constante para os adjetivos. Os adjetivos, que é o próprio veneno do direito, o adjetivo. Verdade jurídica é, vamos convir, sempre muito pouco verdade. Mas, ainda assim, melhor do que sangue correndo. Era isso que eu ia dizer. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, eu quero fazer uma. E talvez para amarrar um pouquinho a nossa discussão da tarde,
que é o direito à verdade política. Não? A pergunta pode ser dirigida ao Celso, mas também ao Jobim, Joaquim, não? Enfim. Pensando no tema direito à verdade, e pensando no caso brasileiro, e, portanto, na Comissão Nacional da Verdade, nós exploramos, nessa tarde, essa relação entre direito à verdade e política, talvez de 3 ângulos diferentes nas exposições. Eu fiquei com a impressão de que o Joaquim sugeriu que existe na atividade política todo um processo imanente no sentido de que ele é próprio da vida política, de alguma forma de manipulação, dissimulação, que passa pela necessidade da gente comunicar. Isto, a política tem a ver com aparência, diria Hannah Arendt, talvez num outro sentido, mas tem a ver com aparência no sentido de que é algo que se mostra ou que não se mostra e, portanto, que se esconde ou que não se esconde, e isso passa pela mídia, pelo trabalho da mídia, e é nesse sentido que a política acaba se exercendo, quer se queira, quer se não. O nosso Jobim mostrou talvez um outro lado, ele deu um testemunho. Como é que se formou essa Comissão da Verdade, qual a sua relação com a lei da anistia, como é que a lei da anistia foi proposta na forma de um acordo e não de uma imposição, foi um testemunho dele, e que culminou também com uma interrogação, isto é, se a política, para além da manipulação da comunicação ou para além da forma pela qual na comunicação ela aparece, como disse o Joaquim, ela também é a habilidade de você ir gerando acordos. O Joaquim também falou disso, mas é a habilidade de você ir gerando acordos. Nesses acordos é que a política se exerce. O Celso levantou o tema da mentira e o papel da mentira na política. Ele não disse que toda política é mentirosa. Ele disse que a política pode ser mentirosa. E aqui nós percebemos talvez um certo contraste nas 3 falas. Na fala do Joaquim, a sugestão de que existe sempre alguma manipulação. Os exemplos que nós vimos ali foram evidentes, nesse sentido, pelo menos mostravam isso. O Jobim dizendo que existem acordos, e que esses acordos são até combinados mesmo quando você apresenta como desacordos. Tudo aquilo tem uma representação, e essa representação faz parte. E, na palavra do Celso, nem tudo é mentira. O que levanta a questão, afinal, na política, em relação à verdade, onde é que a verdade entra aí dentro? Se é que ela entra. Ela entra como uma forma de acordo que a gente conta e revela num momento como esse. Ela entra como a verdade que a mídia transmite. Existe verdade fora daquilo que a Globo permitiu? Ou existe verdade quando nós não estamos mentindo? E que verdade é essa? Acho que, reunindo as 3 apresentações, a gente fica com um problema, uma batata quente na mão, quando a gente pensa no trabalho da Comissão da Verdade. Afinal, o que ela foi investigar? Claro, a gente sabe o que ela foi investigar. Ela foi investigar casos
que não foram revelados ontem, mas que a gente imagine que casos sejam esse. Eu mesmo mencionei um que me veio à lembrança. Torturas, etc. Jogar gente no meio do mar, enfim, tudo aquilo que a gente ouvia quando nós vivenciamos aquele período. Provavelmente disso tratou a Comissão da Verdade. Mas a pergunta que fica por detrás é essa a respeito da própria política quando eu olho para trás. Isto é, a Comissão da Verdade investigou alguma coisa que aconteceu lá atrás. E a pergunta que me fica foi, ou é, afinal, todo aquele regime de 64, que teve fases diferentes, a primeira fase, que dura até 1967, 68, não? Antes do AI-5. Não? Essa primeira fase dela, a gente ouvia falar em arbitrariedades de prisão, gente fugindo, etc., mas, naquela época, não se ouvia falar de torturas, etc., enquanto política de Estado, vamos dizer assim. Mas havia política, em todos esses sentidos. O que era verdade e o que era mentira, quando é que nós estávamos fazendo acordos, que tipos de acordos eram aqueles, é uma interrogação para aquele momento. O período que se seguiu, não, que vai depois, quando assume a junta militar, e depois vem Costa e Silva, e daí vem, enfim, Médici. Não? Esse período é o período em que, realmente, as notícias que a gente tinha na época eram notícias de coisas mais pesadas. Aí vieram notícias das barbaridades. Nesse período, eu me lembro perfeitamente que a gente tinha que tomar muito cuidado com o que falava em aula, para dizer o mínimo. Isto é, a gente tinha medo. Medo não no sentido de covardia, porque a gente dizia o que pensava do modo como se podia dizer o que pensava. Será que nós poderíamos falar do exercício da política por aqueles que estavam no poder como mentira? Ou seja, eu fico me perguntando se, nesse período, se agia escondendo as coisas ou se aquilo era tomado, talvez, numa forma de um certo cinismo indiferente, em termos de as coisas são assim mesmo. E é isso que está acontecendo. Claro, talvez eu tivesse, não propriamente mentira, mas uma intervenção forte no que se referisse, aí sim, à liberdade de imprensa. Eu não tinha uma possibilidade ostensiva de mostrar tudo. A época em que o jornal O Estado de São Paulo publicava as suas receitas, etc., todo mundo sabia que alguma coisa se escondia ali, mas, obviamente, pouca gente podia ter acesso a isso. Era a época em que você dizia certas coisas e a censura, talvez entendendo ou não entendendo o que você dissesse, reprimia. Eu me lembro, eu estava lá com o Joaquim, no Rio de Janeiro, no nosso mestrado, não? Eu me lembro que eu escrevi um artigo para... Acho que foi Correio... Não foi para o Jornal do Brasil, ou foi para o Jornal do Brasil... Foi para o Jornal do Brasil. Enfim, tinha um suplemento do Jornal do Brasil, não? E eu escrevi um artigo sobre o direito ao ilícito. Era um artigo muito ingênuo sobre a noção de direito em Kelsen. Era isso. Não? Na medida em que, enfim, que a norma cria o lícito e ilícito, então, como é que ficava a questão do ilícito e aquilo? Dizia eu, pressupunha que você pudesse ter, no sentido subjetivo, talvez um direito ao ilícito, para que todo o mecanismo do direito pudesse funcionar.
custou para sair esse artigo. E depois eu recebi notícias de que tinha lá sei lá, um tenente ou um coronel que ficava lendo aquele negócio e perguntando o que esse cara quer dizer com isso. Eu me lembro que essa notícia chegou a nós. No mestrado, você sabe que teve gente presa. É verdade. Houve gente presa no nosso mestrado lá. É verdade. O artigo, acho que acabou até sendo publicado, não me lembro mais. Mas, enfim, a gente vivia numa situação não propriamente, e essa é a minha pergunta, é de mentira, não propriamente também de verdade. O que existia era uma repressão ostensiva e a imprensa calada. Isso existia. Onde é que entra aí a questão da verdade, falsidade e mentira? É a interrogação que eu me faço. Enfim, do que a gente está falando nesse momento quando olha para aquele regime? Lá também havia, certamente, acordos, arranjos. Nós tínhamos um Congresso funcionando, ele não foi fechado. Um judiciário funcionava. Eu andei pesquisando decisões do Supremo muito curiosas, tentando driblar as situações. Eu digo driblar hoje, porque hoje eu sei o que acontecia, mas naquele momento a gente tinha decisões do Supremo. Não mais do que isso. E tinha essa imprensa que talvez não viabilizasse a verdade, no sentido que o Joaquim falou, mas, a seu modo, ia tentando dizer que ela estava... não podia dizer a verdade, mas que ela estava sendo reprimida, isso sim. Então, a pergunta que se faz, olhando agora para a Comissão da Verdade, que tem que apontar algumas coisas que aconteceram, é do que é que eu estou falando em termos de verdade quando eu olho para aquele regime militar do jeito como ele se formou, se transformou e acabou produzindo o que produziu. E que acabou, curiosamente, terminando por si mesmo. Enfim, convocando a sua própria Constituinte. Isso aconteceu e gerou um bruto num debate. A Constituinte, enfim, autoconvocada pelo regime. Enfim, nós tivemos uma situação muito curiosa, onde a noção de verdade fica difícil de ser apanhada, a meu ver, depois das exposições, do ponto de vista político. Do que a gente está falando nesse regime, quando eu olho para trás, com os olhos de uma Comissão Nacional da Verdade. Essa pergunta me ficou. Se alguém quiser tomar a palavra, por favor. Primeiro, uma pequena observação. Quando eu digo existe verdade além da TV Globo, é a TV Globo como gênero de comunicação, mas não como espécie. Quer dizer, aí é bom fazer essa... Você chegou aí é bom fazer isso tudo. O Técio, a experiência minha de reflexão, mas também de ação, né, mostra que, nesse sentido, se a verdade é um produto de uma relação comunicativa, né, dialógica, diálogo com, diálogo contra. Às vezes constrói, às vezes destrói a si próprio. Qual é o poder dos meios de comunicação no que diz respeito à produção da verdade nisso aí tudo? Houve uma discussão aí de como é que se comportaria a mídia tradicional, a imprensa, televisão, rádio, etc., tal, diante das redes sociais, das novas mídias. E a posição da mídia tradicional é o seguinte: o telespectador, o ouvinte, o leitor, não adere ao que a gente diz, mas a fidelidade deles a nós
é pelos nossos critérios de seleção do que a gente diz. Ou seja, então, uma folha, você adere não necessariamente ao que a folha transmite, mas aos critérios pelos quais ela escolhe as notícias e como trata essas notícias que ele transmite. Na seleção é que está o poder. Quer dizer, aí é que reside o poder da mídia. E a fidelidade do eleitor, leitor, telespectador ao canal X, ou ao jornal tal. E aí, essa questão, essa fidelidade da seleção como fonte de poder foi questionada, assim, não vai precisar mais, porque com as redes sociais, você é sua seleção. Então, você não precisa mais se fidelizar a ninguém. Então, isso foi saudado, essa ascensão da mídia, como das redes sociais, como um grande momento de liberdade e de despoder da mídia tradicional. E o que a gente viu nessa eleição? Foi o seguinte: precisamos urgentemente de alguém que selecione as coisas para a gente, porque a gente não consegue selecionar o que a gente perdeu a possibilidade, diante da inundação tecnológica, de a gente se selecionar a si próprio. Então, esse é que é o meu ponto, e aí é que entra a questão. Só para encerrar, você falou hoje do Descartes e do cogito ergo sum, e que é primo irmão do Sócrates, né? Quer dizer, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, é a constituição de si próprio, né? Então, hoje em dia, você, como membro do diálogo com a mídia e com tudo, você vai ter que procurar mais e mais a verdade dentro de si próprio. Mas aí é de um romantismo diabólico. Eu vou fazer alguns rápidos comentários. Eu acho que o Joaquim coloca, com toda razão, que a inundação de informação requer uma organização dessa informação. O papel tradicional do jornal foi sempre esse. O papel do jornal é organizar essa informação e transmiti-la de maneira sistemática. Se o jornal tem uma reputação de qualidade ou de seriedade, você sente que ele te ajuda na organização da informação. E o que as redes sociais fazem é responder à organização da informação feita pela mídia. Eu só faria uma observação mais sociológica, que é o seguinte: se o jornal tem uma tradição de não seriedade, de escândalo, de mentira, também tem seus fiéis igual aos outros. Sim, porque estão interessados na organização daquele tipo e daquele tipo de informação. Não, nós estamos falando aqui no capítulo... enfim, mas de pertinência do conteúdo para o interesse do leitor. Agora, é um dado óbvio de que quem organiza a pauta, inclusive a pauta de uma assembleia, a pauta do Congresso, a pauta de uma reunião de diretoria, a pauta de um conselho, exerce... Por exemplo, é evidente. Exerce um poder de organização. Não, enfim, inclusive no plano internacional, o que entra ou não entra na pauta é o espaço do aceitável num determinado momento no plano internacional. Então, toda essa temática dos direitos humanos e toda essa discussão sobre, enfim, anistia e direito à verdade, hoje é uma discussão possível porque isso entrou na pauta ou foi considerado como um espaço legítimo de proposição. Primeira observação.
Segunda observação, Décio, eu acho que quando você reflete sobre como nós nos comportávamos em situações mais difíceis, que o capítulo da prudência era o critério que nos guiava. Não? Enfim, até onde dá para atuar ou deixar de atuar se a gente deseja continuar atuando. A outra observação que eu queria fazer sobre fatos, e a propósito da Comissão de Verdade, é uma discussão hoje conhecida, que é a distinção entre revisão e revisionismo, que é a discussão em matéria da negação do Holocausto. Não? Então, o que entra na discussão sobre a negação do Holocausto? Diz o Bobbio, pensando no Faurisson, que revisionista é aquele que denega os fatos por motivações ideológicas. É o contrário da revisão, que é um processo pelo qual você traz novos elementos para a avaliação de uma determinada situação. Eu acho que essa também, a moda do Bobbio, é uma boa dicotomia. Também falou-se muito, enfim, quando é que começou o controle e o desbaratar da tortura no Brasil. Aí dou eu também um depoimento, não, que está ligado ao falecimento, nas circunstâncias em que ocorreu, do Herzog, não, que foi, enfim, um momento em que foi complicado. O José era o secretário de Cultura, havia um compromisso de que ninguém na área da cultura seria preso, a não ser quando ele estivesse no Brasil. Ele viajou, o Herzog foi preso, detido, né, estado de detenção, e sabemos que, enfim, ele foi assassinado. Bom, quando o José voltou, a coisa que ele colocou foi uma conversa com o Paulo Egídio, que era o governador, e ele me pediu que fosse com ele porque ele queria alguém que fosse um testemunho ou uma testemunha desta conversa. E o que o Paulo Egídio disse, na ocasião, era o seguinte: olha, essa situação está muito complicada, eu não posso garantir você, eu não posso me garantir, e o presidente Geisel não pode me garantir e se garantir. Não? Porque, obviamente, o que estava acontecendo é que havia, enfim, a linha dura que estava contestando o exercício de poder do Geisel. Então, quando houve, depois, a morte do Manuel Fial e a admissão do Edinardo, o que o Geisel fez? Que não era uma pessoa de denegar a existência da tortura. Olha, aqui quem manda sou eu, de maneira que esse pessoal que está ameaçando a cadeia de comando é inaceitável. Eu vou controlar essa história. Além do que, veio junto com isso a avaliação de que aquilo era algo que precisava acabar, pensando, enfim, no processo de, como dizia o Guberi, de distensão lenta, segura e gradual, mas que apontava para um sentido de direção. Então, é preciso também avaliar o que foi o papel do Geisel neste contexto em relação ao que foi, será a junta militar, para dar os três. Não? São situações diferentes, ou o próprio Médici. Então, aí entra essa discussão de que, vamos dizer assim, esconder, mentir, apresentar, narrar, desvelar, não desvelar, e também esta história de que a verdade histórica é mais complicada e mais abrangente do que a verdade jurídica. Porque a verdade jurídica te leva à coisa julgada, e a coisa julgada é, em princípio, algo que está encerrado, fora uma ação rescisória bem-sucedida. Mas, enfim, a coisa julgada, não existe coisa julgada em matéria de verdade histórica e verdade política. Este é um dos temas que esta Comissão Nacional de Verdade também coloca. O que eles vão trazer no relatório será, sem dúvida nenhuma, importante, mas não é coisa julgada. E o tema também da narrativa está ligada ao fato de ser ou não ser vista como coisa julgada.
como uma sentença e não como um relatório. Antes de passar a palavra para o Jobim, Celso, uma observação que é o seguinte. Quer dizer, a gente entrou no acordo aqui de que a primeira condição, ou uma das condições decisivas para que a verdade seja produzida, é ela entrar na pauta política de alguma instituição, segmento, país, etc., etc., e como é que essa pauta é tratada. Quer dizer, só que a minha visão da Comissão da Verdade, eu acho que sintoniza um pouco com a do Jobim, é que a Comissão da Verdade entrou na pauta para sair da pauta. Para sair da pauta. Porque, ou seja, deixa de ser uma pauta latente, né? E, portanto, uma espada de Damocles, etc. Tal. Mas ela entrou, e eu acho que entrou para ter o seu momento e sair da pauta. Bem, de tudo isso me lembra uma coisa só, que aí eu encerro. Me lembrei muito do Nietzsche. O pior para a verdade, dizia o Nietzsche, não são as mentiras, são as convicções. Tá bom. Mais alguma manifestação? Posso fazer mais um, professor? Desculpa. Eu queria perguntar para o ministro do Jobim sobre especulando que haja uma possível evolução no sentido de punição de agentes públicos por conta do relatório da comissão e que isso evolua para outros caminhos. Quando o senhor enfrentou essas questões pelo primeiro momento lá em 95, certamente existiam preocupações institucionais sobre o retrocesso das liberdades democráticas ou qualquer coisa dessa linha. O senhor não tratou disso na análise, fez uma análise do ponto de vista legal e do ponto de vista da legitimidade política do processo também. Hoje, 30 anos depois de 85, né, do fim do que seria a linha dura, né, do regime, como é que o senhor avalia isso? Quer dizer, na hipótese de haver uma crescente no sentido de uma discussão de punição, se é que isso é possível ainda, o senhor avalia que isso pode trazer alguma espécie de crise institucional, de qualquer... Eu não digo não de interrupção da democracia em si, mas uma crise institucional, ainda que pequena. Eventualmente, né, agradecer também inicialmente a oportunidade de estar aqui no seminário e agradecer especialmente a fala do Jobim, que, como testemunha dos fatos, de alguma forma nos possibilita até individualmente ter acesso ou ver exercido o seu direito à verdade na medida em que ele, como testemunha, relatou as coisas como se deram. Eu acho que só complementando, né, quer dizer, na medida em que o relatório, aparentemente, pode acabar extravasando o escopo que foi a ele conferido, seja pela legislação, seja pela previsão na própria legislação da lei da anistia, né, como a gente pode avaliar daí esse extravasamento do relatório? Seria um relatório que, como ele não é jurídico, não daria para a gente falar que ele seria nulo, né, nesse aspecto. Mas esse extravasamento, esse ponto de pedir a responsabilização, tudo mais, isso, no limite, poderia ser depois excluído? Como que a gente lidaria com isso? Veja, as situações políticas têm que ser consideradas da seguinte forma. Você tem que ter, para conseguir soluções, você precisa do momento da catarse. Se não tiver catarse, você não vai ter a solução. Então, veja, toda vez que nós tínhamos problemas, você tinha que deixar o outro extravasar. Eu me recordo que, quando houve aquele acidente da TAM em Congonhas, e razão pela qual eu acabei sendo convidado pelo Lula para ser ministro da Defesa, eu disse a Lula que iria a Congonhas, que o governo não tinha ido, e eu iria ao necrotério para ver o trabalho do Instituto Médico Legal, e que também ia ter uma reunião com as famílias. E disse, Lula, mas por que vai ter reunião com as famílias? Porque eles precisam de alguém para ofender.
Aí eu fui à reunião, ouvi desaforo de tudo que é jeito. Só depois de 1 hora, dou a palavra a fulano, pá, a palavra do Beltrano, pá, apanhei. Só depois disso é que começou a crescer a possibilidade de um diálogo racional. Então, veja bem, vamos supor de que eu concordo plenamente com o Joaquim. Aliás, esse foi o objetivo. Ou seja, o relatório importa em produzir uma reação, vai produzir uma catarse, algo que não pode impedir a catarse. Você não pode falar, aí dá confusão. Deixa que fale. E aí o que vai acontecer depois disso tudo? Acabou. Ou seja, deixa de ser pauta. E lembra também do seguinte, que era uma frase do Dr. Ulisses. Em política, cada dia com a sua agonia. Se você antecipar agonias, você só tem agonia e não tem dia. Então, cada coisa no seu tempo. E é bom ter presente uma certa visão cética das coisas, de que o herói é sempre aquele que não teve tempo de fugir. Ele foi para a porta da esquerda, está fechada, aí teve que virar herói, porque se tivesse aberto, ele ia embora. Então, veja, esse processo todo tem que ser um processo de produção de tolerância. Você tem que ouvir desaforo e, em um determinado momento, viabilizar a construção. A intolerância é que produz o impasse. Quer dizer, esse é o meu ponto de vista. Quer dizer, a forma com que eu sempre me conduzi foi ouvir desaforo. Eu ouvi desaforo a vida inteira. Desaforo porque falsifiquei a Constituição, falsifiquei não sei o quê, um mundaréu de coisa. Absolutamente irrelevante. Por quê? Porque nós temos que construir uma solução de futuro. Então, eu creio que, eu concordo com o Joaquim nesse ponto, é de que nós vamos ter as manifestações, não da ativa, vamos ter manifestações do Clube do Exército, deixa que falem, não criem problema. O erro será se alguém for lá no Clube do Exército e disser não pode falar, estão proibidos de falar, aí deu problema. Aí deu problema. Por quê? Porque deu razão à reação. Deixa que a reação, aquilo passa. Porque, vejam, em política, quando você faz o discurso e eu te ofendo, eu não estou tentando te convencer. Eu estou querendo que os outros vejam o que eu estou fazendo. Não é o discurso do advogado, jurista, etc., que vai tentar convencer alguém. O debate político é daí porque, no debate político, ninguém se odeia. Você faz desaforo, o diabo a quatro. Eu me lembro o seguinte, quando eu estava na liderança do PMDB, o Luiz Eduardo Magalhães, que foi um grande amigo meu, filho do Antônio Carlos, negociava com a gente. Surgiu um problema, eu ligava para o Antônio Carlos, para o Luiz. Ô, Luizinho, como é que é? Qual é a posição do PFL? Não tem problema, Jobim. Vamos combinar o seguinte, eu vou lá, faço um discurso desvairado, tu não diz nada e a bancada vai votar contigo. E lá ele ouvia aqueles desaforos todos. Outra vez, não, eu faço um discurso simples, ou tu faz um discurso simples. Era tudo combinado. Não, a pergunta não é essa. A pergunta é se a comissão da verdade que foi estabelecida para apurar a verdade com as normas dadas pela lei resolve extrapolar e não cumprir o papel, entre aspas, que foi. Qual é essa que ele perguntou? Cada dia com sua agonia. É lógico. E agora, vejam, o fato de extrapolar ou não extrapolar é que não tem nada a ver com legalidade. Vai dizer, uns vão dizer extrapolou, outros vão dizer que não extrapolou, outros vão dizer não, é que direitos humanos, lesão a direitos humanos só pode ser praticado por agente do Estado, não pode ser praticado por particular, por isso nós examinamos. E fica essa discussão, deixa essa coisa correr. E, no fim, essa coisa corre, arquiva-se e a história segue. Bom, acho que, pelo adiantar da hora e pela fome que vai chegando, agradeço a atenção de todos e dou por encerrada esta sessão. Amanhã voltamos, 10 horas da manhã. Muito obrigado.